Graça, Casas Dignas. Estamos aqui mais um dia, né? Ouvindo de manhã do amor leal do Senhor, né? Porque confiamos nele, porque queremos a sua graça, o seu favor sobre nós, porque desejamos que as suas misericórdias sejam renovadas e aceitamos esse renovo, né, do Senhor sobre as nossas vidas. Bom dia, mãe. Como é que estão? Hoje nós vamos meditar no Salmo 144. Eu não estou em casa, né, no meu ambiente. Estamos visitando a família do meu marido e estou na casa de uma cunhada. Então, o movimento da casa vai acontecer, tá? Se por acaso ouvirem algo, é na dinâmica do lugar onde estou, tá? Mas nós continuamos, né? Estamos aqui firmes, fortes, invocando a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas, né? Sobre a nossa casa, a nossa família, sobre a sua igreja, né? O seu povo, caminhando e prosseguindo e perseguindo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Bom dia, Lê, bom dia, Laurinelli, irmão Walter, sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Bom, durante a semana nós falamos muito sobre as lutas, dificuldades. Nós vimos salmos, né, em que Davi estava angustiado, em que ele diz que o seu coração, né, passa por profunda angústia, né? A gente viu isso e a gente foi compreendendo, a gente entrou com ele na caverna e a gente foi compreendendo, né, o que toda essa angústia, esse sentimento de perseguição queria dizer. E nos identificamos com tudo isso também, né? Nós nos identificamos com Davi em seu lamento. Nós percebemos que passamos também por momentos semelhantes, né? Onde a nossa alma é afligida, e como lutar contra esses inimigos que são invisíveis, né? Como lutar contra esses inimigos que se levantam contra nós e que muitas vezes a gente nem consegue identificar que são inimigos. E a gente viu os passos que Davi foi dando, a entrega ao Senhor, o reconhecer, que não deixar em oculto, né? Trazer para a luz, confessar, falar para Deus, clamar por Ele, todo e qualquer sentimento, né, que se passava, mesmo entendendo, percebendo Deus longe, né, dele, como ele inicia muitas vezes alguns salmos falando isso, mas a sua entrega e a sua busca pelo Senhor, o próprio Espírito Santo, que é o guia, né, que é aquele que vai nos conduzindo nessa jornada interior, entrando em caverna, saindo de caverna, subindo montes, nos vales, nos desertos, e guiando ele nesse caminho reto, nesse caminho eterno. E hoje, o Salmo 144 é um salmo de vitória, né? Um salmo em que ele celebra. Tem uma moto passando. Em que ele celebra. Bom dia, Clá, bom dia, Lilde, bom dia, Clá, bom dia, Carlos, bom dia, Dênia. Então, em que ele vai celebrar, né, o que ele recebeu do Senhor. Ele fala assim: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro,
Seus dias são como sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que, com a mão direita erguida, juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma, nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Alguns trechos desse salmo são conhecidos. Bom dia. Bom dia, Dayana. Bom dia, Marizene. Bom dia, Geni. Bom dia, Ana. Deus abençoe vocês. Alguns trechos desse salmo são trechos conhecidos. Bom dia, Ana Cris. Como, por exemplo, o 3, né? Quando ele diz: Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? Tá certo. E o último que fala: como é feliz o povo, né? Cujo Deus é o Senhor. Então, são trechos que a gente já repetiu, né? Em algum momento da nossa vida, ou que a gente já ouviu em pregações. Bom dia, Joyce, que a gente já ouviu em pregações também. E aqui nós vemos toda a trajetória, né, do que Davi fala, não apenas agora o texto solto, não apenas o versículo solto, mas o contexto de quando foi dito isso, que é muito importante a gente conhecer o contexto, né? Depois desse tempo, dessa semana, como eu iniciei falando, dessa semana em que nós vimos um Davi angustiado, um Davi que buscava a vitória diante do Senhor, um Davi que percebia a sua luta interior, a gente vê isso, né? Que era uma luta interior que ele estava vivendo. Agora nós vemos um Davi mais alegre, forte, reconhecido de que ele tinha recebido das mãos de Deus o que ele necessitava para vencer as suas guerras, né? Ele diz isso: bendito seja o Senhor, a nossa rocha, olha só, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Claro que ele usou sempre muita analogia com aquilo que ele fazia, né? Davi foi o autor do Salmo 23, em que ele compara o Senhor ao ofício de pastor e que ficou tão conhecido entre nós, né? Aqui também ele era um homem de guerra, ele sabia como lutar e ele diz que o Senhor o preparou para essa guerra, né? Treinou as suas mãos para a guerra e os dedos para a batalha. Então, Davi não sabia, apesar dele saber guerrear no natural, ele não sabia, ele foi aprendendo com o próprio Deus, com a sua intimidade com o Senhor, a guerrear as batalhas interiores, né? Como
combater as emoções que eram tóxicas, os pensamentos que não vinham do Senhor. Ele foi sendo treinado pelo Senhor. E assim também o Senhor tem feito conosco todos os dias, ao nos fazer ouvir do seu amor leal, né? Porque nós temos confiado nele. Todos os dias ele tem nos ensinado, pelo seu Espírito Santo, os seus caminhos, né? Nos ensinado a fazer a sua vontade. É interessante, achei interessante porque ele diz que o Senhor treinou para a batalha, mas ele também diz que o Senhor é um aliado fiel, né? Aliado, está do seu lado e é fiel, nunca vai te trair. Então ele reconhece isso. Ele fala que o Senhor é a sua fortaleza. Então, quando ele tem, a fortaleza era utilizada na proteção, na guerra, né? Tinha que ter a fortaleza para lançar as armas, as bombas, né? Se você vai em algum lugar histórico, Salvador mesmo é um lugar que tem muitas fortalezas, muitos fortes, e a gente vê aquela preparação. E era um lugar de combate. Muitas vezes o inimigo já chegava atacando e era necessário que existissem essas fortalezas, né? Não era apenas lugar de proteção, mas era lugar de combate que precisava ser resistente para aguentar aquilo que viesse do lado oposto, né? Enfim, no tempo dele eu acho que não devia ter esse tipo de bomba, não sei, né? Como era que era a guerra, se era só com espada e flecha, esse tipo de coisa. Mas que a fortaleza é esse lugar. Sim, é esse lugar. Então, quando a gente fala de fortaleza, é um lugar onde nós estamos preparados, né? Onde nós podemos nos posicionar, preparados para combater, né? E ele diz que Deus é esse lugar, né? Esse lugar de força, onde ele sabe que ele tem o que ele precisa, a proteção e o aparato também que ele necessita para o combate. Aí fala que é a torre de proteção e que também é o libertador, que é o escudo, mas também é aquele em que ele se refugia. Ou seja, o Senhor é tudo. O Senhor cerca, né? Como ele mesmo falou, por trás, por diante. O Senhor, ele é tudo. Nele nós encontramos, ele nos treina para a batalha. Em um momento ele vai nos colocar para guerrear, para batalhar mesmo. Em outro momento ele nos coloca nessa fortaleza, nesse lugar em que a gente tem uma proteção, mas também vai atacar e vai se defender. Mas também, se acaso nós formos capturados, né, pelo inimigo de algum modo, ele é o nosso libertador, ele é o nosso escudo, ele é aquele em quem nós nos refugiamos, né? Ele está do nosso lado como um aliado fiel que não nos abandona. Então, muito importante isso aqui que Davi coloca e o que ele descobre, né, do Senhor. Bom dia, tá Dourado Bueno, eu sempre esqueço quem é, mas bom dia. Então ele compreendeu isso na sua vivência com o Senhor, nas suas experiências, em não esconder, ocultar nada de Deus, em não deixar que o tempo de aflição o levasse para longe do Senhor, né? As mentiras que vêm em que o Senhor não está mais presente, ele não deixou, ele ia para o Senhor clamar e ele foi aprendendo no seu dia a dia, na sua prática, que Deus é tudo isso, né? Em meio a uma guerra, o Senhor, ele é o aliado, ele é quem liberta, ele é o próprio escudo, ele é o refúgio, ele é o lugar da fortaleza, né? Então, ele é aquele que treina, né? Então, em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. E aí, olhando assim, Davi solta essa pérola, né, que nós repetimos. Quem é o homem? Ele fica maravilhado, é uma expressão de estar maravilhado. Ao olhar para si e ao olhar para Deus, que é tudo isso, ele pensa como que o Senhor choca a mente dele, né? Como é que o Senhor
que é tudo isso, ainda se lembra do homem, um ser tão limitado. Há pouco eu estava chorando, há pouco eu achava que eu não ia conseguir, há pouco eu gritava, desesperado, achando que Deus não me ouvia, perguntando se Ele me ouve, pedindo a Ele que se apresse. E agora eu consigo perceber que Ele é tudo isso. Como assim Deus se importa com o homem, né? Como assim o Senhor tem interesse, sendo esse Deus, sendo essa profundidade das riquezas, né? Como assim Ele se lembra do homem, sendo que a sua vida é um sopro, que os seus dias são como sombra passageira. Isso também deve, né, nos maravilhar todos os dias. É algo que também deve nos maravilhar. É esse olhar, né, de que nós precisamos do Senhor, que Ele não precisaria de nós, mas Ele nos ama. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu olhar para nós, mesmo sendo como somos, sem a força, né? Sendo vela ao vento, sendo passageiros. Ele decidiu nos amar, né? Ele decidiu te amar, Ele decidiu cuidar de você, Ele decidiu te proteger, Ele decidiu te trazer para perto, Ele decidiu revelar os seus segredos para mim e para você. Ele decidiu colocar em mim e em você vasos de barro, um grande tesouro, né? Que é o seu próprio Espírito Santo, que sondou a mente do Senhor, que foi o conselheiro do Senhor, né? Nós, pois, temos a mente de Cristo. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que disse ao Senhor para criar os montes assim ou assado? Mas nós recebemos, né, a mente dele em nós. Que coisa, né? Que coisa, esse tesouro em vasos de barro. Glória a Deus por isso, né? Então, comece a se ver assim, com esse maravilhamento, né, do que o Senhor é capaz de fazer, mesmo sendo limitados, mesmo sendo sujeitos a todas essas sensações, as lutas, as dificuldades, a tristeza, né, a vontade de desistir, enfim, a tudo que nos passa ao longo da nossa caminhada aqui na terra, as dúvidas. Mesmo assim, o Senhor nos resgata de tudo isso, nos eleva e nos revela quem Ele é, né? E reparte, nos dá uma porção de si. Bom, aí ele vai falando da questão da natureza, pedindo ao Senhor que livre desses estrangeiros, e ele fala isso 2 vezes, né? Das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. É um alerta contra o engano, né? Nós podemos cair nessas armadilhas do engano, né? Dos estrangeiros, daqueles que não pertencem ao reino, né? Quem é estrangeiro é porque não faz parte daquele país, daquela pátria. A nossa pátria é a pátria de Deus. E ele fala para que o Senhor o salve, né, das mãos dos estrangeiros, daqueles que têm os lábios mentirosos, né, e que levantam a mão direita para jurar falsamente. Então é um alerta, por 2 vezes nesse salmo Davi fala isso, para que nós estejamos atentos a quem tem essa fala falsa, né? Não apenas no sentido natural, não apenas no sentido do ser humano, aquela pessoa especificamente, né? Mas no sentido do que o mundo tem falado. Nós somos aqui na Terra estrangeiros, né? Então que o que rege de fato a nossa jornada aqui seja as leis do nosso país, né? As leis da nossa pátria, aquilo que nós aprendemos com o nosso Pai, que a gente continue trazendo a nossa cultura, a cultura do céu, né? Para aqui, para o lugar onde nós estamos. Não abandonemos a cultura do céu, né? Porque
é através daquilo que nós recebemos do nosso Pai que nós vamos poder de algum modo influenciar os lugares onde estamos. Bom, ele fala da força da natureza, que o Senhor tem o controle, né? Fala para que o Senhor se levante com a força da natureza e depois de pedir que o livre das mãos daquele que fala com falsidade, ele diz: então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas. Achei muito interessante, né? Vocês sabem que minha mente, ela voa bastante, né? Então, eu achei, assim, a lógica e a ligação que tem esses versículos anteriores com o que ele fala aqui. Ele dizer que o Senhor prepara para a guerra, o ajuda na batalha, né? Faz com que ele se torne esse guerreiro, mas ele sabe também que se ele vacilar, ele tem o lugar de refúgio, né? Ele sabe que é o próprio Deus que é sua fortaleza. Então, assim, depois ele fala, ele questiona do homem ser um sopro, porque o Senhor olha quem é esse homem, né? Para que dele se lembre. Então, ele entende a sua limitação. Deixa a moto passar, vocês estão ouvindo, né? Fala, né? Pede para que o Senhor haja através da natureza, para que o livre da mentira, principalmente eu posso dizer isso, né? Eu entendi isso, que o que ele pede é que o Senhor livre da mentira, né? Daquela mentira do engano que pode levar, se possível fosse, até os escolhidos a caírem, né? E é o engano que nós devemos estar atentos, né? Aqueles que vão jurar, vão levantar a mão e dizer que é verdade, né? Que nem se faz nenhum júri. Nós já devemos assistir, acho que já assistimos filmes que falam sobre isso, né? Você jura, fala a verdade, somente a verdade, a pessoa está com a disposição para mentir, mesmo assim ela tem coragem de dizer que jura, é mais ou menos isso. E o que tem relação, né, disso tudo com a juventude dos nossos filhos? Porque é isso que ele fala, o Senhor livrando, o Senhor mostrando o seu poder, o Senhor me ensinando, né, a usar as armas corretas, me treinando para a batalha. Os filhos, os nossos filhos, vão ser ainda na juventude, como plantas viçosas, e as filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. É bem mistério aqui, né? Tem algo aqui bem mais profundo do que a gente consegue perceber. Bom, aquele pai, aquela mãe, aquele ser que ele aprendeu a caminhar com o Senhor, é óbvio que ele vai passar os seus ensinamentos, vai ser alguém que vai conseguir, né, ensinar os seus filhos no caminho que deve andar, como a palavra diz, né? Alguém que sabe gerenciar suas emoções, que aprendeu com o Senhor, né? Como se conduzir na terra, a sintonizar, colocar seu espírito em sintonia com o Pai. Ele vai passar isso para os seus filhos, né? E os seus filhos vão aprender isso na infância. Então, ainda na juventude, eles já estarão fortes, porque a palavra de Deus já estará habitando ricamente neles, né? O próprio Senhor, o pão vivo que desceu dos céus, a palavra é Jesus, né? A palavra é o verbo que se fez carne. Então, ele já estará habitando no interior desses filhos. Eles não terão que enfrentar tantas lutas, tantas adversidades, quanto aqui a geração anterior vivenciou para entender todas essas coisas. E serão como essas plantas viçosas. Olha só, essa planta está viçosa aqui, né? Então, como planta viçosa, que chama a atenção, que traz vida, beleza para aquele lugar. Ou, como ele diz, da coluna esculpida para ornar um palácio. É interessante falar que a coluna, naquele tempo, eles faziam, né, coisas bem suntuosas para ornar, não apenas para ornar, né? Tinha o cunho da beleza, mas também do sustento. A coluna, ela sustenta, né? Ela traz sustento
para um ambiente, para uma construção. Então ela está ali com um propósito. E como ela tinha que sustentar a construção, ela tinha que ficar ali no meio daquele ambiente, ela não podia ser feia, né? Ela precisava ser bela, ela precisava estar ajustada com a beleza do lugar. Então ele faz essa comparação e ele vai falando das bênçãos materiais daquele que aprendeu com o Senhor. Não é apenas porque Deus vai liberando, também por isso, mas é porque o Espírito Santo vai o ajudando a gerir, né? A gerir seus recursos, a saber como se portar com as finanças, a dominar, né? A exercer domínio sobre todas as coisas, a não permitir que nada o domine. Então, a pessoa que anda com o Senhor, ela vai aprender. Nós precisamos, na nossa jornada com o Pai, aprender a gerenciar todos os recursos que Ele nos dá, né? E aí a bênção do Senhor estará com aquele que aprendeu a fazer a sua vontade, que o obedece. Ele diz da provisão, né? Estará cheio os celeiros das mais variadas provisões. Então, qualquer necessidade que a gente tenha, né? O Senhor nos abastece os nossos celeiros das mais variadas provisões. Qual tem sido a sua necessidade principal? O que você tem clamado ao Senhor? Quando você se coloca diante dele, o que tem inquietado mais o teu coração? O que você tem sentido falta? Ele diz para nós, né, que andando com ele, né, o justo não terá falta de nada, nós não teremos falta de nada. Todos os recursos estão nesses celeiros. Então, se há essa necessidade, o que é que precisa ser ajustado para que a gente compreenda que Ele mesmo já liberou esse recurso que nós necessitamos, né? Fala dos rebanhos, né, que vão crescer e não só crescer, né? Mas ele diz que não terá praga nem abortos. Achei tão interessante isso, de pensar até nos animais em que estão no nosso recurso, né? E não haverá gritos de aflição nas nossas ruas. E aí ele diz, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Que esse encontro com o nosso Pai nos guie, né, a essa posição de entendermos que toda a nossa provisão e tudo que nós precisamos está no nosso Senhor, né, e que esse povo que anda com o Senhor é um povo feliz. Esse povo que tem Deus como Senhor é um povo feliz, porque é um povo que tem tudo o que precisa, ainda que passe pelas lutas, pelas aflições, pelas dificuldades, né? Ainda que precisem lutar, guerrear, encontrarão no Senhor os recursos que precisam para avançar e vencer. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que essa palavra nos ajude, nos sustente, né, na nossa jornada. Amém? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra liberada nessa manhã. E que o Senhor nos ajude a entender que somos felizes porque temos o Senhor como nosso Deus. Nos ajuda a andar mesmo como um povo que conhece a Tua voz, que obedece os Teus mandamentos, que cumpre a Tua vontade, Senhor, para que a Tua bênção esteja sempre sobre a nossa casa, sobre a nossa família e no meio do Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe e até segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Tchau.